Olá, seja muito bem-vindo! Começa agora o programa que entrevista os empreendedores de maior sucesso do Brasil. A cada semana eu recebo um convidado de um segmento diferente só para compartilhar experiências empreendedoras com você. E é um momento para lá de inspirador que eu tenho certeza só vai acentuar ainda mais a sua vontade de fazer dar certo o seu próprio negócio. Eu sou Milena Machado e você quer empreender? Então fique agora aqui comigo. No programa de hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo como estilo de vida, os maiores riscos e as principais oportunidades ao trocar a carreira executiva pela jornada empresarial. Os meus convidados são Leonardo e Leandro Castelo, que começaram ao lado do pai, vendendo produtos de limpeza de porta em porta, rodando numa Kombi velha. Juntos eles fundaram a Ecoville, que se tornou a maior franquia deste segmento no Brasil. E o sucesso foi tanto que decidiram então expandir e compartilhar conhecimento, abrindo uma aceleradora de marcas para franquias, a 300 Franchising. Sejam muito bem-vindos! Leonardo e Leandro, diferente da dupla sertaneja, né? Aí a ordem é inversa. Tudo bom, Milena? Olá, prazer enorme estar aqui com você. Ai, o prazer é todo meu. Por Legal. curiosidade, quantos anos vocês têm de diferença? 2 anos de diferença. Dois? Eu tenho 45 e o Lê 43. Ah, parecem gêmeos, né? E o nome parecido, já ouviram muito isso, né? Você viu que meu irmão ficou todo feliz, né? Quando você falou que nós somos gêmeos, né? Ele ganhou, né? 2 anos. Pois é. Você sabe que eu me chamo Milena e a minha irmã se chama Melina. E a gente, a infância inteira, ouviu, assim, brincadeiras desse tipo dos amigos. Ah, vocês vão cantar o quê? Milena e Melina? Ah, então você entende a gente, então. Pois é, eu tenho lugar de fala. Eu posso brincar com vocês porque eu também já recebi muito dessas brincadeiras. Olha, eu queria começar o nosso papo de hoje tentando entender o quanto vocês gostam de carro, né? Porque, gente, olhar uma Kombi velha e decidir abandonar tudo e empreender tem que gostar muito. De onde veio essa inspiração aí que uma Kombi trouxe? Milena, sabe que é interessante, né? Tem pessoas que perguntam assim, quando vocês começaram a empreender? Eu acho que nós começamos a empreender, e aí vem a importância de um pai, foi na nossa infância. Porque eu lembro quando nós éramos criança ainda, eu tinha 12, 13 anos, o Lê tinha 9 mais ou menos, e o nosso pai ele nos falava 3 coisas. Ele falava, mesmo ele nunca tendo um negócio, ele falava que um dia a gente ia ter um negócio. Olha! Ele falava pra gente sonhar muito grande, falava para meninos, vocês mirem na lua, que se vocês chegarem na metade do caminho, vocês vão se dar muito bem, e que a gente precisava de ser muito bom em tudo aquilo que a gente fosse fazer. Então isso, mas hoje a gente olha, meu pai falava isso para nós todos os dias. Então essa vontade de empreender, ela já existia. A gente só não sabia ainda com que ia ser. E aí teve um dia que vou deixar pro Lê contar, teve um dia que a gente viu uma Kombi na rua que foi o início de tudo, né? Pois é, essa é a minha curiosidade. E antes do Leandro contar isso, conta também, Leandro, qual que era, então, a área de atuação do pai de vocês? De onde ele tirou tanta clareza, né, assim, da vida, sobre o que seria sucesso na vida? Na verdade, assim, ó, a área de atuação do meu pai não tem nada a ver com o que a gente empreendeu. Meu pai trabalhava como chefe de manutenção e assim, ele sempre trabalhou em multinacionais e foi migrando de cidade em cidade, ele sempre era muito transferido. Era uma fase assim no Brasil assim que faltava muita mão de obra e digamos que ele era uma mão de obra muito qualificada, né? Então a gente sempre estava mudando. A gente não estava apegado à cidade que a gente morava, porque a gente foi criado mudando de cidade em cidade, entendeu? Sim. E o que aconteceu é que assim, né? Quando a gente era criança, meu pai ele fazia muita reunião com a gente, parecia que a gente estava participando de reunião de empresa. Uma vez por mês, inclusive a gente segue esse ritual, a gente faz com os nossos filhos até hoje. Jura? Uma vez por mês, ele pegava, legal, ele pegava a gente
colocava a gente num quarto, colocava um flip chart assim, e começava a falar da vida, começava a explicar para a gente o que a gente queria da vida, como a gente iria chegar no que a gente queria da vida, e começava a dar vários direcionamentos para a gente, né? E uma coisa, em toda reunião, a gente sempre fechava entendendo o seguinte: para mim alcançar os meus objetivos que eu tinha colocado para ele, isso quando criança, né? A gente ia ter que empreender e montar um negócio. Ele sempre direcionava a gente para isso, né? Ele fazia um plano estratégico para a nossa vida. Entendi. Olha que bacana, então, né? O próprio dia a dia dele, ele absorveu esse conhecimento e queria transferir para vocês, bastante generoso da parte dele. Ele se sentia, pelo que eu posso entender, corresponsável pelo sucesso de vocês, pela realização pessoal, profissional, pela felicidade, né? É muito participativo esse papo. Como chama o papai? Exato. Edmar, muito bem. E a Mamis, nessa época? Me conte, qual era a atuação da mãe e a influência da mãe na vida de vocês? Tem outro ponto que para nós é relevante, que nessa mesma época que nós éramos crianças, meu pai sempre teve cargo em empresa, né? Cargo de gerente, de manutenção, mas o meu pai não tinha ensino. Meu pai tinha 4ª série. Meu pai casou com a minha mãe, os dois eram muito jovens e minha mãe também não tinha ensino. Então nós crescemos vendo meu pai e minha mãe, depois de velhos, estudando. Eu vi meu pai fazendo supletivo, fazendo curso técnico, e depois toda essa fase que a gente faz enquanto jovem, eu vi isso meu pai fazer depois de velho já, depois dos 30, velho, vírgula, né? Depois dos 30 anos. E minha mãe, a mesma coisa. Mais ou menos velho. Mais ou menos velho. A nossa idade de hoje, né? Ele tinha na época, né? Você vê? Um pouco mais jovem ainda, pelo que vocês estão falando, né? E a minha mãe se formou em professora. E aí ela dava aula para adultos analfabetos. Olha, que interessante. Então, ou seja, vocês desde cedo entenderam a importância do estudo, né? Do repertório formal, dessa formação educacional tradicional na vida, né? O quanto isso seria transformador e importante. E aí, vamos voltar para a história da Kombi. Vocês sabem que durante quase 10 anos eu falei de carro de modo geral na TV, né? Então, eu sei que quem gosta de carro é quase que assim, vamos dizer assim, tá inerente, gosta de Kombi. Né? Por quê? Porque tem muito significado esse carro, né? Quem gosta de carro geralmente rodou de Kombi em algum momento, gosta de mecânica, então geralmente gosta de mexer no carro também. E se a Kombi era velha, então, com a licença da palavra, né? Porque não pode falar velho. Quem gosta de carro não gosta de falar carro velho, não, carro antigo, né? Carro vintage. E aí, eu imagino os perrengues que vocês passaram com a Kombi de mais idade para rodar o Brasil. Como é que surgiu a vontade dessa primeira compra de Kombi? Ou seja, como surgiu a vontade de empreender? Kombi de mais idade é bom, viu, Milena? Milena, sabe que é interessante que na época nós morávamos em São Paulo e nós vimos uma pessoa passar de Kombi vendendo produto de limpeza na rua. A minha mãe pediu pra gente descer para comprar produto nesse rapaz que estava passando. E aí o detalhe foi que quando nós descemos da escada e nós ficamos esperando, era um dia de sábado, eu e meu irmão vi uma corneta gritando, olha o produto de limpeza, esse era o sinal de que a Kombi estava passando. E aí quando nós ficamos esperando, Milena, eu acho que nós ficamos uns 15 minutos esperando. Por quê? Ele atendia um cliente, atendia outro, atendia um, atendia outro, atendia um. E aí eu e meu irmão começou a falar um pro outro, falou, nossa, como esse rapaz vende, ele vende muito. E quando a Kombi chegou até nós, em vez da gente perguntar o preço do detergente, do amaciante, nós começamos a perguntar sobre como que era o negócio dele. Falou, cara, como que você conseguiu tantos clientes assim? E ali, Milena, olha só, com uma pessoa que de repente ainda não empreendia dentro de um cenário perfeito, ele falou coisas que nos balizam muito até hoje, sabe? Por exemplo? Ele falou uma frase para nós que foi a seguinte, ele falou, eu tenho muita disciplina ao meu roteiro, eu sou muito disciplinado do atendimento do meu cliente. Pode chover, pode fazer sol, pode
ter o que for, a sua mãe sabe que eu vou passar aqui todos os sábados das 9 às 10. Se o produto dela tiver acabado, ela sabe que ela pode confiar que eu vou vir. E aí a gente começou, olha só, Milena, que legal, né? Sim. E aí, Milena, aquilo nos inspirou a entender um pouquinho mais sobre o segmento. E aí, na hora... É bom explicar, Léo, como que estava caracterizado naquele momento essa pessoa, como que ela estava... O grande detalhe, né, Milena? Hoje, talvez com mais percepção e com mais visão, a gente olha que nós estamos rodeados de oportunidades todos os dias, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Esse rapaz, ele estava muito sujo, assim, né? Quem vende produto de limpeza na rua, na grande maioria das vezes, ele tá com a barra da calça toda melada de água sanitária, toda manchada. Era uma Kombi bem velhinha também. Era uma Kombi assim, quem tem Kombi sabe, ela tem muita lata, então ela enferruja muito rápido, ainda mais com produto químico. E aí, em garrafa de refrigerante com rótulo tirado Xerox. Então, o nível de profissionalismo não era alto. E aí o meu irmão soltou uma frase naquela ocasião que ele falou assim: Léo, e se a gente montasse a Natura dos produtos de limpeza? Que a Natura era a maior de cosmético no Brasil, né? E aí quando ele soltou aquela frase, montar a Natura, a gente já pensou, cara, vamos colocar um exército de carro na rua vendendo produto de limpeza, mas aí a gente imaginava outro cenário, né, Milena? Os carros todos plotados, todo mundo uniformizado, naquela embalagem bonita, o produto sendo desejado. Não era Kombi nesse sonho? Era Kombi. Então todas Mas as era Kombis... para ser Kombi toda zerinha. Você tá vendo? É a paixão pelo carro, já entendi tudo. Se fosse uma barraquinha, alguma coisa diferente, vocês não teriam prestado atenção, viu? O negócio de vocês é carro mesmo. Já entendi tudo. E aí vocês pensavam em fazer um negócio dessa maneira. E aí pensaram nisso e planejaram, então. Vamos fazer. Milena, hoje, acredito 15 anos depois de empreendendo, a gente tem muita mais maturidade. Porque a pessoa, quando ela começa a empreender, e aí eu volto lá para mim e para o meu irmão começando a empreender. Nós fazíamos coisas muito legais onde nós trabalhávamos. Mas quando você vai empreender, tem muita gente que quer começar a empreender só com a força de vontade. Cara, a força de vontade, ela é fundamental, ela é importante. Você tem que ter essa resiliência, a parte comportamental tem que estar muito aflorada na vida de um empreendedor. Mas o que faz, na verdade, um negócio acontecer é você ter um plano muito coeso. Não é o que você vai fazer, e sim como você vai fazer. E na grande maioria das vezes as pessoas que começam a empreender, ela não tem o como. E aí ela começa a ficar perdida. E assim começou eu e meu irmão. A gente começou com muita força de vontade, mas a grande realidade é que a gente começou a passar muita dificuldade por falta de conhecimento. Ou seja, hein, Leandro, vocês tinham carreiras próprias, né? Até o pai de vocês também tinha a carreira deles, mas aí surgiu esse dia, vocês se apaixonaram pela Kombi, viram que o negócio podia ser interessante, né? E aí decidiram largar tudo e não tinham esse embasamento teórico de planejamento de negócio, que realmente ninguém tem, porque não está na escola, não está na faculdade até então, né? Hoje a gente tem cursos mais voltados para isso. E aí, então, vocês decidiram começar um negócio e o Leonardo já adiantou que foram muitos os tropeços. Bom, naquela época, em 2007, vocês estavam em São Paulo, certo? Certo, correto. Em São Paulo, porque vocês já comentaram que o pai de vocês viajava muito, vocês mudaram de muitas cidades e tal. Estavam em São Paulo. Mas aí, além de ter a ideia de abrir o próprio negócio, vocês também acharam que não tinha como ser em São Paulo e decidiram viajar. Compraram a Kombi e viajaram de Kombi. Não, nessa época, a gente ainda não foi de Kombi. A gente viajou... Não, a gente foi de carro. Aí, depois que a gente escolheu a cidade que ia empreender, ia montar o negócio, aí a gente comprou a Kombi para começar, né? Comprou lá, entendi. É interessante que, assim, quando a gente decidiu empreender, a gente chegou à conclusão que São Paulo, naquele momento, para a gente, não ia gerar as oportunidades que a gente queria. Porque a gente via muita gente vendendo produto de limpeza na rua,
A gente pensava assim, se a gente for para uma cidade onde a gente tem menos concorrência, a gente consegue dominar a cidade. Depois que a gente dominar a cidade, a gente domina o estado e assim a gente começa a crescer. Mas a gente precisa ser forte em algum lugar primeiro. Eu não sei se a gente estava certo, se a gente estava errado, mas enfim. Acho que certo, olha onde chegou. E o interessante da sua fala é que você falou, a gente tem que dominar. Ou seja, vocês já estavam comprometidos com o sucesso, tinha que dar certo, né? Ouviram lá o testemunho daquele vendedor falando da disciplina, do atendimento ao cliente, da excelência, do padrão. E aí falaram, vamos fazer e tem que dar muito certo. Aí vocês então escolheram Joinville. Sim, inicialmente a gente foi para Curitiba. Só que a gente chegou em Curitiba e a gente não tinha estudado muito bem a cidade até então. A gente chegou em Curitiba, tava muito frio. Tava muito, sério. Imagino. Todo paulista leva susto com o frio de Curitiba. Eu lembro que a gente foi chegando em Curitiba, assim, de madrugada, entrando na cidade, e eu abri um vidro do carro, né, para ver a cidade assim, e veio aquele vento gelado dentro, assim, do carro, assim. Eu lembro que eu fechei e falei pro meu irmão, meu Deus do céu, Léo, a gente tá escolhendo um lugar para morar, tem que ser tão frio. Meu Deus do céu. Aí a gente passou uma noite em Curitiba e falou assim, não, a gente não vai morar aqui. Aí, bem rápido, a gente decidiu e a gente pegou e desceu para Santa Catarina e saiu conhecendo Santa Catarina até que, em Joinville, por um acaso, porque a gente estava indo para Blumenau naquele momento, o Leonardo perdeu a carteira dele em Joinville. A gente entrou em Joinville e o Leonardo perdeu a carteira dele. Aí, a gente parou para comer um lanche, um hambúrguer, né? E o Léo perdeu a carteira. A gente ficou, como a gente não conhecia a cidade, naquela fase não tinha GPS, não tinha essa tecnologia de hoje em dia, né? A gente ficou rodando na cidade, não conseguia lembrar onde que a gente tinha comido e não conseguia achar a carteira dele. Aí a gente decidiu dormir na cidade e no dia seguinte vamos sair para procurar. No dia seguinte a gente achou o lugar, só que o lugar só abria à noite. Então a gente teve que passar mais uma noite. A noite chegar. Que perigo. Aí, e o detalhe é o seguinte, que a gente vinha de um lugar onde que tinha muito roubo, muito, enfim, né? São Paulo era perigoso, ainda é. Muita violência, né? Muita violência. E a gente tinha a ideia o seguinte, quando a gente achar essa carteira, ela não vai ter dinheiro, ela não vai ter nada, mas a gente vai achar os documentos dele. Quando a gente chegou e pegou a carteira na mão, a pessoa que tinha encontrado a carteira, ele devolveu pra gente dinheiro, ele devolveu o cartão, ele devolveu tudo que estava dentro da carteira. E a gente ficou naquele momento assim, falou, caramba, meu, que lugar, hein? Nossa, que lugar pra... Começou a conversar. E começou a conhecer a cidade, começou a conversar com bastante pessoas e começamos a fazer a nossa pesquisa de mercado, né, do jeito que a gente podia fazer. Né? A gente foi na vigilância sanitária, pegou a lista de empresas que seriam nossas concorrentes da região, visitou todas as empresas, conheceu a cidade. Eu lembro que a gente conversou com todo mundo e foi mapeando todos os possíveis concorrentes que a gente ia ter aqui, né? E entendeu o seguinte, depois que a gente crescesse em Joinville, a gente estaria do lado de Curitiba, 120 quilômetros, que é uma capital, e estaria do lado de Florianópolis, que é a capital do estado, que são 180 quilômetros. Falou, pô, a gente está no lugar. Joinville é uma cidade que não é tão pequena, tinha 500 mil habitantes na época, do lado de duas capitais, né? Então, aí a gente tomou a decisão de ir embora para Joinville, mas começou... o Léo perdendo a carteira e assim, mudamos para Joinville sem conhecer ninguém na cidade, sem ter nenhum parente, sem ter sido indicado. Tanto. Ninguém. E aí foi em Joinville então que vocês compraram a Kombi, né, Léo? Pra gente fechar a história da Kombi. Aí que vocês encontraram a primeira Kombi de mais idade. Foi em Joinville e o nosso dinheiro era muito curto, Milena, né? Era o único dinheiro que nós tínhamos para começar
tinha que ser uma Kombi, tinha que ser velhinha. Eu lembro que na época foram R$ 4.000. E, cara, é a realidade de muito empreendedor, né? Você tem que fazer o seu melhor com aquilo que você tem no momento. E vocês tinham R$ 4.000. Tem gente que começa a empreender com R$ 20, com R$ 7, com nada, né? Praticamente. Exato. Então, Exato. E vocês tinham. Olha só, eu vou ter que fazer um rápido intervalo aqui, mas na volta eu quero já combinar com vocês da gente falar sobre como foi estruturar o negócio, descobrir, elencar aí os fornecedores, achar os clientes, o que a clientela gostava naquele momento, o que gosta hoje, depois como foi estruturar a franquia, por que vocês optaram por crescer assim, como foi também vocês decidirem ter a própria marca, né? Em que isso mudou, o que trouxe para o negócio de desafio e de oportunidade, enfim, vamos falar do negócio em si, mas eu tô adorando todas as histórias, vocês sabem contar história, viu? A gente não quer parar de ouvir vocês. Segura aí que eu já venho, tá bom? Tá bom. Olha, o programa Você Quer Empreender faz uma rápida pausa. Continue com a gente, voltamos já. Este é o programa Você Quer Empreender, estamos de volta. Hoje eu estou recebendo 2 convidados que sabem contar a história deles de um jeito envolvente, cheio de detalhes. Eles estão aqui compartilhando a jornada empreendedora deles. Eu estou falando com o Leonardo e o Leandro Castelo, são irmãos, são sócios da Ecoville, que é a maior franquia de produtos de limpeza do Brasil e também são sócios da 300 Franchising. E eles aceleram marcas que querem se tornar franquias. Olha quanta coisa a gente vai falar sobre hoje, aqui ainda hoje nesse programa. Inclusive, a gente está falando sobre empreendedorismo como estilo de vida. Rapazes, vocês já contaram um pouco dessa aventura? Só estou interessada e curiosa, não ficou claro para mim, o que motivou vocês a empreender? O que tinha acontecido na vida de vocês? Que vocês falaram, esquece essa história de trabalho formal, carteira assinada, né? Onde vocês trabalhavam para a Coca-Cola, o outro trabalhava para uma empresa ali, a parceira da Sadia, o pai também em carreira multinacional, e aí vocês decidiram largar tudo, por quê? Milena, eu sempre gosto de pensar assim que o tamanho do sonho de cada um, ele não importa. O que importa é você realizar o seu sonho. E quando nós olhávamos o desenho do nosso sonho, ele batia um teto trabalhando dentro de uma empresa. Então, nós teríamos que empreender para conseguir realizar tudo aquilo, o impacto que a gente queria gerar para a sociedade e para os negócios, nós teríamos que empreender. A gente não sabia o que era, mas tinha que empreender em alguma coisa. E o que passava então no sonho de vocês? O que era isso que acontecia e que motivou? Eu lembro que meu irmão falava assim, a gente tem que arrumar um jeito de ter algum produto que a gente consiga vender para cada brasileiro. E o produto de limpeza ele veio um pouco por causa disso, né? Porque quando a gente olha para o lado, todo mundo utiliza produto de limpeza para alguma coisa. Com certeza. Eu me lembro que meu pai, nas reuniões que ele fazia a gente quando criança, ele falava assim para mim, assim, imagina um cantor. Por que um cantor consegue ter a vida que tem? Porque ele impacta a vida de um país inteiro. Então, para você conseguir realizar e fazer grandes feitos, você tem que criar algo que você consiga impactar a vida de todo mundo, nem que seja um pouquinho. Assim como um cantor impacta a vida um pouquinho de cada um, com as suas melodias, enfim, do impacto que ele gera, né? Entendi. Então vocês como queriam... a gente já tinha como a gente não sabia cantar, né? Só tinha o nome de dupla sertaneja. Por acaso vocês gostam de música sertaneja? Meu filho é cantor, Milena. Sertanejo? Sertanejo. Ele acabou de gravar com o Lucas Luco agora. Ai, que legal! Vou pesquisar depois para prestigiá-lo. Que legal! Bom, então de um jeito ou de outro vocês iam ficar famosos, né? Seja na arte, pelo filho, que
pelo jeito está prometendo, ou nos negócios como vocês já estão realizando. Então, pelo que eu estou entendendo, vocês tinham muitos sonhos materiais, vocês queriam conquistar muitas coisas e viver várias experiências. E o único jeito de conseguir esse dinheiro necessário, vamos dizer assim, que viabilizasse isso, seria fazendo algo grandioso e que impactasse. Essa linha de raciocínio, esse ponto de partida, foi o que fez vocês decidirem para ter o produto próprio e depois aumentar o portfólio? Porque vocês se entendem como empresa, né, de produto de limpeza e limpeza geral mesmo. Até produto para carro vocês têm. Olha aí a paixão voltando de novo pelas 4 rodas. Nós não inventamos esse modelo de negócio. Esse modelo de negócio ele já existia. Só que nós sempre gostamos de pensar como que nós entramos em algo que tenha diferenciais competitivos. E a grande realidade é que todo mundo que vendia produto de limpeza em garrafa de 2 litros e sempre era a mesma coisa. Detergente, amaciante, água sanitária, desinfetante, eram os produtos básicos. E aí, eu e meu irmão chegou com a linha de raciocínio seguinte: como que nós criamos produtos que resolvam os problemas, principalmente das donas de casa, e esses produtos sejam produtos que você tenha que fazer uma explicação para ela comprar. Então, assim, só para você entender, hoje você vai ver muito em supermercado um produto chamado álcool perfumado. Nós fomos os primeiros a lançar álcool perfumado no Brasil. E sabe como que surgiu isso, Milena? De uma cliente que falou para nós o seguinte: meninos, vocês sabiam que quando eu vou limpar a casa, eu sempre jogo um copinho de álcool dentro, porque ele ajuda a secar o chão mais rápido, porque Joinville é uma cidade muito úmida. E a gente falou, bom, se essa é uma dor do mercado, vamos lançar um produto que resolve essa dor. Nós fomos os primeiros a lançar a limpa-piso à base de ácido, que é para uma limpeza um pouco mais pesada. Por quê? Como nós estávamos na rua o dia inteiro, todos os dias, nós não tínhamos que fazer uma pesquisa de mercado para chegar a uma conclusão de lançar um produto. Nós víamos a dor o tempo todo. Nós sabíamos qual era a dor da dona de casa. Então, nós fomos propulsores de muitos produtos no mercado e fomos a primeira empresa do Brasil a trazer produto de 5 litros para as donas de casas. Hoje, se você for nos atacarejos, você vai ver muito isso. Mas 15 anos atrás, nós praticávamos isso enquanto o produto de 5 litros era vendido só para a empresa. Nós vendíamos para as donas de casa. Então, nós fomos propulsores de uma nova tendência do produto de limpeza B2C. Ai, que legal! E depois a gente veio para questões de loja, né? Porque quando a gente começou a montar a loja de produto de limpeza, ninguém vendia, ninguém tinha loja de produto de limpeza. Pois é, isso que eu queria saber, estava indo tão bem essa venda remota, vamos dizer assim, né? Esse negócio itinerante, e aí de repente vocês resolvem alugar um galpão, fazer uma loja. Por que vocês decidiram reposicionar um negócio desse jeito? A ideia inicial era a gente ter a loja para a gente poder atender os nossos revendedores que saíam vendendo nas cidades, nas regiões. Tipo um centro de distribuição, né, Leandro? Tipo um centro de distribuição. Era para ser um centro de distribuição. Só que ali a gente formatou ele e chamou ele de supermercado de produto de limpeza. Colocou carrinho, colocou gôndola e fez um supermercado de verdade. E aqueles produtos que a gente não fabricava, a gente passou a revender ele na cidade. E o que aconteceu? Que isso chamou muita atenção da cidade. E todo mundo começou a ir na loja, porque todo mundo queria entender o que era, o que tinha, quais eram as novidades. Porque a gente criava muitos produtos diferentes, trazia aromas que na época não era muito usual, pegava produtos de linha institucional e transformava esses produtos de linha institucional para as pessoas usarem em casa, né? Então, chamava bastante atenção. Aí a loja começou a dar muito certo com o varejo. Além dela atender os revendedores, o pessoal começou a frequentar a loja e ela foi dando muito certo. E como a gente era muito acelerado, a gente é acelerado até hoje, a gente pegou e falou, não, o pessoal gostou da loja, a gente tem que colocar a loja em todo lugar. Aí a gente botou uma loja no outro mês e deu certo, depois a gente colocou outra. 6 meses depois, a gente tinha 7 lojas. Nossa. Aí a gente pegou essas 7 lojas, entendeu como que o negócio funcionava e falamos assim, vamos licenciar a marca. Por que licenciar a marca? Porque a gente não tinha conhecimento suficiente sobre franquia para a gente franquear o negócio.
E a decisão de vocês terem os próprios produtos de limpeza, né? A própria marca, como foi para vocês produzirem os próprios produtos, ou esse desenvolvimento, que hoje vocês falam e eu entendi. Era do dia a dia que vocês sabiam qual era o desejo e necessidade da dona de casa. Mas até encontrar essa indústria, vocês montaram uma indústria, terceirizaram, como é que foi isso? Quando nós começamos, nós montamos uma indústria. Só que não era uma indústria, era um fundo de quintal, era um galpãozinho de 150 metros. Então, Milena, quando você está em um fundo de quintal, isso eu estou falando de um mercado de produto químico, que é um mercado que a detentora das lideranças de mercado são grandes multinacionais, empresas gigantescas, você não consegue comprar de um fornecedor que tenha um padrão de qualidade. Quando você vai comprar essa matéria-prima, por mais que você queira ter um padrão de qualidade, a matéria-prima que você compra ela já é batizada, ela já é num segundo nível de qualidade, ela não tem a qualidade para você oferecer para o seu consumidor final a qualidade que você espera. Nós temos uma linha no nosso DRE, nós temos um percentual do nosso faturamento que nós deixamos para desenvolvimento de produto. E muitas vezes o empresário, ele não foca nisso. E se o que te traz o dinheiro é o produto que você vende, que seja uma prestação de serviço ou que seja etc e tal, você tem que estar melhorando esse produto o tempo inteiro. Então, nós sempre investimos em desenvolvimento do produto. Que ótimo, que bárbaro. Que ano que era quando vocês montaram o galpão e decidiram ter marca própria? 2007, Milena. 2007 mesmo. Desde o começo. A marca. Sim. Desde o começo. Gente, mas de onde vocês tiraram tanto dinheiro assim? Vocês estavam com esse sonho e empenhando e guardando tanto? Porque, viajaram de São Paulo até Joinville, né? Ficaram em hotel, pararam em várias cidades, almoçando, jantando, graças a Deus, todos os dias, não é verdade? Depois compraram a Kombi com 4 mil. Milena, eu vou te falar um negócio, tá? Assim, a viagem não foi uma viagem dos sonhos, tá? Você imagina que foi aquela viagem, assim, de quem tá com dinheiro bem restrito, né? E quando a gente chegou aqui na cidade, a gente foi se endividando para poder montar o negócio. Eita! Né? Conforme a gente foi, a gente tinha crédito, a gente foi usando o crédito, né? Os primeiros 2 anos, ele foi muito difícil mesmo. Você comentou assim, vocês não passaram fome, né? A gente não passou fome, mas eu vou te falar que a gente chegou a quase passar fome. Nossa. A gente chegou a pensar, nos primeiros 2 anos de negócio, a gente falar assim, não sei se eu almoço ou não sei se eu janto. Eu me lembro que o Léo, uma vez, ele leu uma reportagem que falava assim que o amendoim, ele tinha caloria suficiente para sustentar a gente, quando faltava dinheiro para a gente almoçar. Eu lembro que a gente comprava paçoca na rua e amendoim, né? E comia para a gente conseguir não ficar sem comer nada e passar o dia, de noite a gente poder jantar. Então, assim, a gente passou bastante dificuldade. Os primeiros 2 anos foi assim, muito difícil. Quando a gente chegou aqui na cidade, a gente alugou uma kitnet, assim, pequena, só para mim e para o meu irmão. A ideia era que a família viesse para Joinville logo na sequência, assim, que o negócio desse certo, só que não deu tão certo, tão rápido, assim, né? 6 meses depois da gente ter alugado a kitnet, que já não era algo tão legal, não estava tão bem, a gente estava dormindo no chão do galpão porque a gente não tinha mais onde ficar. Nossa. Porque a gente não conseguia mais pagar o aluguel, né? Então, assim, a nossa vida, ela foi desandando nesse primeiro momento, assim, de uma forma brutal. Porque o que aconteceu? A gente saiu da faculdade, foi trabalhar em grandes empresas. Ali a gente trabalhava com automação. Você fazia um projeto de automação com uma grande empresa, você mandava, você provava que aquilo funcionava e que ia dar retorno, eles aprovavam, você executava, você tinha um budget infinito, vou chamar desse tipo. Sim, né? Era impossível não dar certo, dava até para corrigir, né? Refazer o projeto, né? E etc, né? E vocês não tinham. Só que quando a gente... Exatamente. Quando a gente veio para cá, o que aconteceu? Eu vou te falar um negócio interessante que acontece com muita gente. Eu acho que a gente estava muito arrogante ainda. A gente achava que a gente conseguia fazer tudo e tudo que a gente pegasse ia dar certo, porque a gente estava acostumado
a lidar com muito dinheiro dos outros, projetos muito grandes dos outros, entendeu? Estar liderando projetos dos outros. Mas quando a gente pegou o nosso projeto, a grande realidade é essa, e a gente não tinha aquele budget, né, gigante para poder tocar o negócio, faltou conhecimento. E a gente tinha que ter o conhecimento, a gente não tinha dinheiro para contratar pessoas, a gente não tinha, né? Então, a gente levou, eu digo que uns 2 anos aí, apanhando bastante, para a gente entender que a gente precisava estudar constantemente, a gente precisava aprender, treinar constantemente, né? Para a gente se desenvolver e desenvolver as pessoas que trabalhavam com a gente, para aí sim conseguir fazer as coisas dar certo. A gente começou a empreender pensando muito em dinheiro. Só que a gente, depois, com o passar do tempo, a gente conseguiu entender que você, quando você está empreendendo pensando em dinheiro, você não consegue fazer as coisas. O seu foco não pode ser dinheiro, não pode ser o capital. O dinheiro, ele vem com o passar do tempo, quando você entrega quando você faz um bom trabalho e você tem uma entrega legal para a sociedade, né? E quando a gente começou a entender isso, quando a gente começou a entregar mais para a sociedade do que a gente esperava que a sociedade nos devolvesse, quando a gente passou a estudar constantemente, sem parar, quando a gente começou a trazer pessoas para trabalhar com a gente e a gente treinava essas pessoas constantemente, e a gente treina essas pessoas até hoje, todo mundo que trabalha com a gente recebe 1 hora de treinamento todos os dias. Depois que a gente mudou a forma de pensar, e a gente parou para pensar assim, ó, quanto eu vou impactar a sociedade? E começou a medir o impacto que a gente gera na sociedade, o quanto a gente transforma a vida das pessoas, o quanto a gente impacta a sociedade de várias formas diferentes. Por isso que a gente criou a aceleradora, por isso que a gente colocou isso como propósito de vida. Porque a gente entendeu isso lá atrás, lá na dificuldade, entendeu? Muito bem. É sobre ela que a gente vai falar, mas é já, então, no próximo bloco. Eu vou fazer mais um intervalo, tá bom? Olha, não saia daí, daqui a pouquinho então a gente vai falar sobre a 300 Franchising, que é a aceleradora de marcas dessa dupla maravilhosa de irmãos aí, o Leonardo e o Leandro, que já estão juntos aí há mais de 15 anos, empreendendo juntos e foram motivados aí para uma mudança de estilo de vida e alcançaram sucesso. Quem sabe, né? Você, a sua empresa, não é o próximo alvo desses irmãos? Será? Vamos entender como é que funciona essa história? Já, não saia daí, você quer empreender? Volta em instantes. Eu te espero. Você quer empreender? Então está assistindo ao programa certo, hein? Hoje nós estamos falando sobre empreendedorismo como estilo de vida. Eu estou recebendo aqui 2 irmãos que deixaram as carreiras tradicionais em grandes empresas para se lançarem juntos ao sonho de empreender. E olha, já faz mais de 15 anos que eles estão empreendendo e é sucesso atrás de sucesso, claro. Com muitos desafios superados, isso eles deixaram muito claro em vários momentos aqui da nossa conversa até agora. E a gente chegou aqui num ponto de entender a jornada deles, que muito se falou sobre o propósito, né? Sobre como impactar na sociedade. E agora que a gente vai saber como que eles impactam mais diretamente na sociedade nesse momento. Rapaz, antes da gente retomar para 300, enquanto o Leonardo estava falando alguma coisa, ele levantou a mão e eu vi a mão toda tatuada. Tive a impressão de serem palavras. São palavras ou é um desenho? Como é que é? São 2 frases, Milena. Uma é o Sonhe, Acredite e Faça, que é o nome do nosso livro, esse aqui, ó. E a outra frase aqui, ela tá escrito: o nosso tempo é limitado. Isso é para nos gerar um senso de urgência para procurar fazer as coisas sempre o mais rápido possível. Vocês sempre empreenderam com produtos de limpeza ou em algum momento vocês se lançaram a outro segmento? Legal essa pergunta, Milena, porque o nosso mindset, como meu pai trabalhou em indústria e depois tanto eu quanto meu irmão nós nos formamos em engenharia, a nossa mentalidade ela acabou se voltando para a indústria, né? Porque o nosso negócio ele começou como uma indústria de fundo de quintal, depois ele foi crescendo, nós começamos a empreender dentro de outros segmentos. Mas quando nós entramos em franquia em 2016, foi o que nos deixou apaixonados. Hoje o nosso foco
podem até existir indústrias dentro do negócio, mas elas são meios para a gente conseguir realizar tudo. O nosso foco é no franchising hoje. Ai, que legal, interessante isso. E aí me contem, como é que vocês escolhem as marcas que vocês vão apoiar, que vocês vão acelerar? Vocês acabam se tornando sócios de todas as marcas que vocês aceleram? Sim, hoje a gente é sócio de todas as marcas que a gente acelera e hoje a gente é bastante procurado, né? Por causa do Case Ecoville, né? E o Case Ecoville fez a gente ganhar prêmio Empreendedor do Ano pela Ernst Young, UI, né? E vários outros prêmios, fez a gente se tornar empreendedor em Endeavor. E isso fez com que a gente fosse muito reconhecido como empreendedor e no meio do franchise. E gradativamente começou a procurar em muitas empresas assim. E hoje a gente recebe de 5 a 10 empresas por dia. E a gente conversa, entende de alguma maneira como a gente pode ajudar. Algumas dessas empresas a gente seleciona muito bem quem são os empreendedores que estão por trás. Eu vou te dizer assim que os empreendedores por trás do negócio é 50% do negócio no todo. A visão que ele tem, a humildade que ele tem para ele aprender. Ele só cresce se ele trazer conhecimento para dentro da empresa dele. Tem várias maneiras dele trazer conhecimento para a empresa dele. Pode ser através dele, pode ser através de contratação, pode ser através de um novo sócio, enfim, mas ele tem que ter humildade para ter esse entendimento, né? E eu vou te falar que 25% é o negócio dele. O negócio dele tem que ser um negócio bom, mas não é o mais importante, porque se ele for humilde, a gente ajuda ele a ajustar o negócio dele e transformar o negócio dele num negócio bom, né? E os outros 25% é o time, porque às vezes o negócio já passou, já não é mais um negócio para se lançar, não é o momento para aquele negócio. Então a gente olha muito esse momento também, né? Assim a gente seleciona as empresas, a gente faz um encontro, uma imersão, na verdade, todo mês. Nessa imersão a gente recebe 12 empresários, 95% de todas as empresas são seguidores nossos, meu e do Leonardo, e nos seguem e nas admira. Redes sociais, aí vocês anunciam lá e eles contatam e vocês já direcionam. O pessoal vê o nosso dia a dia, vê o resultado que a gente vem trazendo. Como a gente procura sempre ajudar, o pessoal não para de procurar. Vocês, então, já têm mais de 90 empresas como sócios, né? Gerando aí mais de 30 mil empregos, todos esses negócios, esses empreendimentos, vendendo aí 5 bilhões de reais, né? É muita coisa, é um fenômeno mesmo. Sabe que rapidamente eu estava fazendo a conta aqui, porque no começo do nosso papo vocês falaram que o pai de vocês comentou, né, que a ideia era mirar na Lua, não era? Chegar na Lua, não é isso? Uhum. Então, isso aí eu fui pesquisar, né, gente, a distância, né, da Lua para a Terra. Olha só, são quase 390 mil quilômetros. É longe pra caramba, né? Aí fui pesquisar a distância também, né, de São Paulo para Joinville. Eu falei, quanto que eles andaram de São Paulo até Joinville? Será que andaram muito, né? Vamos ver aqui, olha só, quando vocês andaram de São Paulo a Joinville, para a gente saber nesse alvo, né, criado pelo pai de vocês, quando vocês já andaram. 500 quilômetros, bem pouco, né? Quase nada. Bem pouco. Aí eu falei, não, essa história é maior do que isso, do que esses 500 quilômetros. Vamos ver quanto é o Brasil de norte a sul. 4.400 quilômetros. Só faltam 2 estados. Então agora, pelas minhas contas, vocês chegaram a 0,01% da distância. Vocês já estão tão bem e andaram isso aqui. Imagine quando chegar a 1%, a 10%, quanto mais vocês vão poder fazer pelo Brasil. Que delícia. Qual que é o próximo sonho de vocês? Sabe que eu estou impressionado com a sua linha de raciocínio, porque é exatamente assim que a gente pensa. Jura? Eu aceito ser sócia de vocês. Tem muita gente que fala... Opa! Nós também aceitamos, Milena. Então, fechou. Se o raciocínio está coerente, é assim que vocês pensam? Então, seguem
nessa ilustração da primeira jornada aí até a Lua? Tem muita gente que fala pra gente assim, ó, por que vocês não param? Porque, né, não tem necessidade de crescer, isso e aquilo. A gente escuta muito isso, né? A gente sempre fala para as pessoas assim, ó, porque todo mundo fala assim, porque vocês estão no sucesso. E eu gosto sempre de pensar assim, ó, o sucesso, ele é diferente para cada um. Nós ainda não chegamos no sucesso que a gente almeja, mas nós estamos no caminho certo. Com certeza, com certeza. Por isso que na hora que você fez essa analogia aí, eu parei, você falou assim, vocês ainda estão faltando muito para chegar no sucesso de vocês. Eu falei assim, cacete, cara, ela conseguiu entender exatamente a nossa essência. É isso aí. E aí o próximo passo, né, o que seria? Sair para fora do Brasil, ou vocês já estão fora? Então, nós temos algumas marcas, nós estamos em 14 países, né, com algumas marcas. Então, agora a gente traz uma primeira marca de fora para o Brasil. Nós estamos trazendo uma marca do Panamá para cá, uma marca que chama Buco Pollo, que é um conceito novo, ele é um frango na parrilha. Nossa, é uma maravilha, o pessoal aqui no Brasil vai adorar. Deu água na boca. Onde tem? Quero provar. Já tem em Brasília? A nossa sede é em Brasília. Eles são líderes no Panamá e a gente está começando a trazer para o Brasil agora. Então, quando traz para o Brasil uma marca de fora, você tem que fazer toda a formatação e todo o estudo de franqueabilidade aqui para você ter a certeza, os lugares, cultura, né? Porque a gente está num país continental, né? E tem que ter um estudo bem legal. Você estava perguntando, né, Milena, sobre sonho. E tanto eu quanto meu irmão, eu queria fazer uma analogia aqui para quem está assistindo, que para nós isso foi relevante na nossa vida, que são as pessoas com quem você está andando, né? Se o seu amigo do seu lado, ele está te desafiando, se as pessoas que você está andando junto, elas te desafiam, porque nós tivemos a oportunidade, eu vou chamar de oportunidade, é claro que nós temos a nossa parcela de sucesso nisso, de se tornar empreendedor Endeavor Global. E quando nós se tornamos empreendedor Endeavor, nós entramos para um grupo muito seleto de empreendedores de alto impacto. E aí, nós começamos a conhecer empresários como o fundador do Nubank, fundador da Melius. Eu me lembro quando o Fabrício, que é o CEO do iFood hoje, nós perguntamos o sonho, qual que era o sonho do iFood? E ele falou assim, eu quero fazer o iFood valer 100 bilhões. E aí nós estávamos do lado dele, Milena, e aí você fica, né? Nossa, eu tô sonhando alto, eu tô sonhando alto. Quando chega alguém do seu lado e fala um sonho desse tamanho, você fala, nossa, como eu tô sonhando pequeno. Então, para nós, sempre foi muito relevante estar perto de pessoas que têm grandes sonhos, porque isso sempre nos tirou muito da zona de conforto. E aí, o detalhe foi, quando ele falou os 100 bilhões... Depois que você está ali se sentindo já lá embaixo, ele falou 100 bilhões de dólar. Então, multiplica por 5 ainda, né? Oh, meu multiplica Deus! por 5. Então, isso nos tira da zona de conforto, estar junto com pessoas boas. E aí nós começamos a estudar o franchising no mundo e enxergar o que as grandes empresas tinham feito, o que o Mac tinha feito, o que o KFC tinha feito, o que a maior do mundo tinha feito, que é a 7-Eleven. Diferente do que o pessoal imagina que seja um player de alimentação, não, é a 7-Eleven um player de conveniência. E aí nós colocamos a meta, Milena, de pegar esses caras. O nosso sonho grande é se tornar o maior player do franchising mundial, batendo a 7-Eleven. Nós colocamos de chegar nisso até 2028. Nossa, adorei. Até 2028, meu Deus, já é amanhã. Adorei. Ó, quero ser amiga de vocês. Já tá decidido pra mim. Uma vez por mês eu também vou dar uma ligadinha, escrever um e-mail e falar, e aí, rapazes, ó, tô pensando nisso. Já sei que vocês vão elevar minha régua. Adorei. Gente, 1 hora é muito pouco tempo para bater um papo com vocês. Eu adorei. Quero agradecer a simpatia, a disponibilidade de tempo, a generosidade em compartilhar momentos que foram íntimos, eu sei, mas que fazem toda a diferença na jornada empreendedora de cada um dos brasileiros que estão aí, né, realizando o sonho de ter o próprio negócio ou estruturando o sonho, ou melhor, estruturando o seu próprio negócio pela necessidade, né, para complementar a renda ou até
pela subsistência, perdeu o emprego, não sabe mais como fazer, né? Então tem tanta gente aí se lançando no mercado e vocês foram muito queridos com a gente. Muito obrigada, Leonardo e Leandro, porque é assim que surgiram no mundo, né? Foi muito especial ter vocês aqui com a gente, viu? Muito obrigado, adoramos também, viu, Milena? Foi um papo realmente... Muito obrigado, viu? Que bom, que bom. Legal. Então, voltem sempre, tá? Voltem pertinho de 2028 pra gente celebrar juntos. Como foi toda essa aceleração de vocês. O meta batida. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso, olha, se você quer empreender, já ficou claro, você está assistindo ao programa certo. Aqui é inspiração, encorajamento, informação, tudo o que você precisa saber. Quem já empreende também, né? Afinal de contas, conhecer uma história de sucesso como essa do Leonardo e do Leandro, com a Ecoville, com a 300 Franchising, hein? O que pode mudar na sua jornada empreendedora? Muita coisa, eu tenho certeza. Por isso que na próxima semana eu vou trazer mais um convidado inspirador e encorajador para você, hein? Você não pode perder, eu te espero. Até lá!